O nosso entrevistado de hoje é professor do curso de Comunicação Social e do mestrado em Comunicação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Ele trabalhou como repórter, editor e apresentador de telejornais em importantes emissoras de Mato Grosso do Sul. O nosso entrevistado de hoje é o jornalista Marcelo Câncio, autor de 2 livros publicados pela editora da UFMS. Fique com a gente, o Bastidores da Mídia começa agora. Bom, para começar, eu gostaria de agradecer e muito a presença do professor Marcelo Câncio. Muito obrigado mesmo. Obrigado, eu que agradeço. Fiquei muito orgulhoso de receber esse convite. E eu fico feliz que o senhor tenha aceitado e se faça presente aqui no nosso estúdio, é uma honra mesmo. E para começar essa entrevista, eu gostaria que o senhor começasse falando para a gente por que escolheu o Mato Grosso do Sul. O senhor nasceu no Rio de Janeiro e veio para cá. O que motivou essa vinda para o nosso estado? Nessa época que eu vim para Mato Grosso do Sul, foi uma época muito difícil, assim, período pós-ditadura militar. Era uma época complicada de trabalho, de tudo, principalmente no Rio. E eu vim para Mato Grosso do Sul, minha esposa era daqui, né? Não era casado, mas ela já estava morando aqui. E então eu resolvi vir para Mato Grosso do Sul para ver a possibilidade de trabalho. Aqui era um estado novo, tinha sido recém-criado. Então eu vim com essa expectativa de que poderia trabalhar na área de comunicação e deu certo. Eu comecei a trabalhar logo na TV Morena, depois trabalhei também na antiga Cogecom, né? E trabalhei em jornal aqui, trabalhei na rádio difusora, num período curto, mas fazendo correspondência para a Rádio Globo no Rio de Janeiro. Eu dei aula, na época, no Senec, aula de inglês naquela época. E depois fui trabalhar na Impaé, na TV Educativa, trabalhei em produtor de vídeo, quer dizer, foi um período muito produtivo de trabalho e eu acho que eu escolhi bem ter vindo para Mato Grosso do Sul por vários motivos, né? Quando o senhor veio para Mato Grosso do Sul, já tinha feito curso de Comunicação Social no Rio de Janeiro? Eu já tinha feito curso de Comunicação Social e eu vim justamente na expectativa de que aqui poderia ter uma maior possibilidade de trabalho, como tinha mesmo, né? Era um estado que estava iniciando, que o Mato Grosso do Sul é de 1979, então eu cheguei numa época, assim, logo após a criação do estado, e eu acho que isso me favoreceu bastante. E como que surgiu a oportunidade de trabalho na TV Morena? Eu fui na TV Morena. Naquela época, quem era o diretor de jornalismo era o Wilson Fadu Filho, que é uma pessoa para quem eu tenho muita consideração, porque acreditou que eu pudesse trabalhar na televisão, né? Ele me deu assim, falou, olha, você fica aqui trabalhando uns dias, vamos ver como é que vai ser a sua produção. Ele também precisava de gente, mas enfim, ele me deu uma oportunidade de trabalho e eu agarrei aquilo com unhas e dentes, porque era assim, eu queria fazer aquilo. E ele viu que eu estava com vontade, que tinha potencial, lógico, que tinha todo um processo de aprendizado. Na televisão e no jornalismo você não aprende, né, de uma vez só. Isso eu falo hoje para os alunos, é um processo contínuo de aprendizagem. E longo. Longo, mas eu procurei e eu acho que dei sorte também, né, assim, uma conjuntura que foi favorável naquele momento, para que eu pudesse iniciar trabalhando na televisão, que era uma coisa que eu gostaria muito de fazer e assim, fico muito feliz de ter feito durante muitos anos. Que bacana. Foram quantos anos de trabalho na emissora? Foram 10 anos na TV Morena e depois eu continuei trabalhando, né, em televisão, em produtora e também na TV Educativa. Então, no total, eu creio que foram uns 17 anos, mais ou menos, de trabalho em televisão. Na verdade, eu continuo trabalhando, porque hoje eu estou ensinando os alunos na universidade, tá, a fazer telejornalismo, e várias gerações já passaram lá pela universidade e hoje estão no mercado de Campo Grande. É um processo diferente, mas é um processo também que dá muito prazer, que dá muita satisfação quando eu vejo hoje
um aluno, alguém que estudou na Universidade Federal, que fez lá as primeiras gravações dentro do estúdio lá da Universidade Federal e que hoje está numa emissora de televisão trabalhando dentro do telejornalismo, eu fico muito feliz, fico muito contente de ver, olha, essa menina, esse rapaz, eles começaram fazendo as primeiras gravações, as passagens, os boletins, aprenderam lá dentro do estúdio e hoje estão aí no mercado. Isso dá assim, uma satisfação muito grande. Que legal, ou seja, continua totalmente envolvido com o mercado e a responsabilidade não diminuiu, né? Porque... É uma responsabilidade diferente, porque você tem que ensinar o aluno, não são só as técnicas de aprender a fazer a matéria para televisão, ou fazer um telejornal. Eu acho que mais do que aprender a redigir para a televisão, para um telejornal, fazer as gravações, porque os alunos ficam muito nervosos, né, de aparecer no vídeo, tem toda uma questão da imagem. Você tem que trabalhar muito na universidade a autoestima que eles precisam ter para se ver no vídeo, né? Eles têm que se gostar de ver no vídeo, de fazer isso. Muitos deles reclamam da voz, reclamam da imagem e tal. Então você tem que estimular esses alunos a conviver melhor com essa técnica que a televisão exige e mais do que isso, é saber o que é que exatamente ele vai transmitir para uma população, né? A população brasileira depende muito da televisão e do rádio também como veículo de informação e que tipo de informação esse estudante, posteriormente, quando ele vier trabalhar profissionalmente, que tipo de informação ele vai buscar para transmitir para uma população que precisa tanto de informação. E também como que ele vai trabalhar de uma maneira correta, eticamente, né? Dentro de um veículo que é tão complicado que é a televisão, que trabalha com som, com a voz, com a imagem, com a postura dele profissional. Então não é só aprender as técnicas para trabalhar na televisão, ele tem que aprender um conjunto de fatores que vão transformá-lo num profissional com qualidade, com competência para trabalhar num veículo que é como a televisão. E agora mais do que nunca, porque não são só as emissoras de televisão, né? Na época que eu trabalhei era a TV Morena, a TV Campo Grande, TV Educativa, a TV Guanandi, a TV MS, agora tem a TV Assembleia, né? Tem as produtoras, tem o canal universitário, tem tantos outros canais hoje que ele pode atuar, né? No veículo, televisão, então ele tem que estar muito bem preparado para isso. É verdade. Ainda falando do início da trajetória do professor Marcelo Câncio, nós preparamos um vídeo que conta um pouquinho desse início, dessa trajetória. Vamos assistir? Eu vou querer ver com curiosidade. Vamos lá, então. Marcelo Câncio nasceu na cidade de Itaperuna, no estado do Rio de Janeiro. No início de 1983, ele se mudou para Mato Grosso do Sul e logo começou a trabalhar na TV Morena. Mas não são apenas as cenas imprevistas que são engraçadas. Ele permaneceu na emissora por 10 anos. Nesse período, produziu milhares de reportagens. Muitas delas ganharam destaque em rede nacional. Zezé, por que você não veio ainda a Campo Grande para apresentar esse show Zezé Canta Caetano? Ninguém me convidou. Faltando convite só? Exato. Você acha que a má distribuição de renda no Brasil é responsável também por esse processo de miséria? Este jardim é uma das divisas do Brasil com o Paraguai. Do lado brasileiro está a cidade de Ponta Porã e do lado paraguai está Pedro Juan Cabaleiro. Só nos primeiros 7 meses do ano já foram roubados 21 caminhões, média de 3 por mês. Hoje o médico Paulo Filgueiras de Moraes, que acompanhou todo o tratamento do Lucas aqui no Hospital Universitário, não quis gravar a entrevista. Agora o repórter Marcelo Câncio mostra a ação das gangues em Campo Grande, que destroem escolas e tumultuam bares e danceterias na capital. Os bailes de domingo à noite em clubes como esse no centro de Campo Grande são pontos de encontro de jovens diferentes que têm um gosto em comum. No ano de 1993, Marcelo participou de uma premiação de jornalismo ambiental promovida pela Fundação Barbosa Rodrigues. Antes da solenidade, a Fundação Barbosa Rodrigues foi homenageada com a exibição de alguns dos trabalhos realizados no estado. Autoridades municipais, estaduais e convidados especiais, como o presidente da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, prestigiaram a entrega dos prêmios. E o melhor trabalho foi de Luiz Alberto Louveira. Nas matérias de televisão, Lucimar Lescano recebeu menção honrosa. O segundo lugar para Armando Miranda e o primeiro para Marcelo Câncio, com a reportagem sobre a preservação das araras.
Eu quero agradecer e cumprimentar a Fundação Barbosa Rodrigues pela instituição desse prêmio. Na ocasião, o jornalista destacou as araras azuis, que naquela época já enfrentavam grave ameaça de extinção. Marcelo Câncio foi o vencedor na categoria de melhor videoreportagem. Em 1994, Marcelo Câncio aceitou um novo desafio. O jornalista foi convidado para trabalhar na TVE regional. Ele coordenou a implantação do primeiro telejornal na emissora. Além das notícias factuais, o informativo com 1 hora de duração apresentava diariamente reportagens temáticas e entrevistas ao vivo. O telejornal registrou os maiores picos de audiência da emissora. Ainda na década de 90, Marcelo Câncio concluiu mestrado e doutorado em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Ele passou a lecionar na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e atualmente coordena um projeto de pesquisa que estuda as características do jornalismo fronteiriço. Bom, professor, como que é ver assim? É claro que aqui a gente está vendo só um pouquinho da sua trajetória, que é uma história muito longa, mas como que é poder rever esses momentos, fatos tão importantes? Eu quero te parabenizar, porque você arrumou imagem aí que eu estou admirado. Eu tenho as imagens aí, umas informações que eu já tinha até esquecido. Foi uma trajetória longa, são muitos anos de trabalho, né, na área de televisão, também agora na área de ensino, né? Então, eu acho que eu sempre tive a felicidade, Marcos, de trabalhar em coisas que eu gosto de fazer. Eu gostava muito de trabalhar em televisão durante todo o período que eu trabalhei na TV Morena, na TV Educativa, sempre gostei desse tipo de trabalho. E agora na universidade também ensinar para os alunos que têm um interesse em comum, que é a área de comunicação, tanto na graduação como no mestrado, também é prazeroso, né? Eu não faço no meu trabalho assim uma atividade apenas da necessidade de trabalhar, né? Eu faço isso porque gosto, é uma vantagem, né? Trabalhar é um privilégio, trabalhar em uma atividade que se tem prazer, que se gosta. Então, esses anos todos, lógico que tem momentos, né, de maior dificuldade e tal, mas eu acho que eu tive muito mais alegria no trabalho do que tristeza, do que aborrecimento. E eu também tive muita oportunidade de fazer reportagens que foram importantes para mim, essa matéria mesmo que foi premiado. Teve uma outra que recebeu um prêmio nacional que foi sobre a criação do bicho da seda, que também foi um trabalho muito interessante. Eu trabalhava com um cinegrafista que é o Siegfried Novak, que hoje mora na Espanha, em Madrid, que era um cinegrafista de primeira, né? E que me ajudou muito também com as imagens que fez. Então foram reportagens que, assim, eu tentava retratar uma situação que eu presenciava, que eu via na sociedade e que eu queria revelar isso para quem acompanhava o telejornal, tanto na TV Educativa como na TV Morena. Então foi uma longa trajetória de trabalho, mas que me sinto assim hoje, quando a gente vê um resumo, eu fico muito orgulhoso de ter feito tudo isso, né? É um trabalho que me deu prazer e continua me dando prazer pelo fato de poder falar isso, por exemplo, para os alunos hoje, né? Então, o que eu tenho que dizer é isso, que quem segue essa carreira e tudo, no seu caso e com o caso dos alunos, é que façam isso com vontade, com prazer e com gosto, porque essa carreira é uma carreira muito bonita, ela é de muita dificuldade, do ponto de vista do trabalho, das necessidades, das exigências que o mercado impõe, que as emissoras impõem, mas se você fizer com afinco, com vontade, com prazer mesmo, você tem tudo para fazer uma carreira muito positiva, né? Do ponto de vista da sociedade e do ponto de vista do trabalho mesmo, de quem faz isso profissionalmente, né? Quem trabalha profissionalmente. Então, sempre foi uma coisa que me deu muito gosto. Professor, agora analisando o material que o senhor produzia na época, na década de 80, década de 90, a gente observa que o senhor produzia muita coisa relacionada à preservação, meio ambiente. Como que era trabalhar com essas pautas na época? Era difícil para ter acesso no interior do estado? Era fácil?
Hoje está mais complicado, está mais fácil? Como que o senhor analisa essa situação? O meio ambiente, a pauta sobre meio ambiente sempre foi uma coisa que me interessou. Eu fiz muitas reportagens, fiz sobre o Rio Taquari, na época que estava começando o assoreamento do Rio Taquari. Nós fizemos essa sobre a preservação das araras, do cervo pantaneiro. Fiz muito, porque eu trabalhei no MS Rural e esse era um assunto que eu tinha muito interesse em fazer. Não era difícil a questão do deslocamento, porque no período que eu trabalhei no MS Rural, principalmente, a gente tinha uma equipe formada, tinha motorista com carro e tudo, e a gente percorria, na verdade, o estado inteiro, cobrindo matérias rurais e também matérias ambientais. A questão é da descoberta do assunto. Eu acho que essa é a questão fundamental. É como que você descobre determinado assunto para tornar aquele assunto, aquele tema, visível para a sociedade. Então, essa matéria, por exemplo, das araras azuis, eu descobri fazendo uma matéria anterior, que era do cervo pantaneiro, que, por sua vez, foi descoberta numa viagem que nós fizemos para Corumbá, e eu tomei contato com um pesquisador que estudava o comportamento dos cervos dentro do Pantanal. Então, foi toda uma conversa para ir produzir essa matéria, que foi longa também. E, durante essa matéria, nós descobrimos que o próprio pesquisador disse que existia uma pesquisa já, que quem estava iniciando essa pesquisa em Campo Grande era a pesquisadora Neiva Guedes, que aparece na reportagem, que ela estava iniciando um trabalho maravilhoso, que era estudar o comportamento e fazer um censo populacional das araras azuis que estavam num ritmo muito forte assim, de extinção. Então, nessa matéria dos cervos, eu descobri que existia essa pesquisadora, voltei para Campo Grande, entrei em contato, fiquei procurando, e aí programamos de ir fazer. Todas as matérias que depois aparecem, que dão repercussão, você tem que trabalhar bastante, né? Não é por acaso assim, você tem que fazer todo um processo de produção antes, tem que depois, na hora da gravação, ter todo um cuidado com a gravação, que nós tivemos, e depois a redação disso, a composição, a edição, né, para que depois fique um material que possa ser premiado. Então, era assim, sempre eu tinha uma busca de observação, eu usava muito no meu trabalho a observação dos lugares onde eu ia, com quem as pessoas com quem eu conversava, sempre tentando descobrir outros assuntos que poderiam posteriormente virar temas e pautas de reportagem. E foi assim com essa matéria, foi assim com a matéria do cervo, foi assim com a matéria que eu tenho muito orgulho também, que foi a matéria que eu fiz sobre os surdos, aqui de Campo Grande, que ela foi feita toda na linguagem de sinais. Então foram todas matérias muito trabalhadas, mas que depois vinha a recompensa de ser reconhecida, de ser premiado, então de ser comentada. Era assim, dessa forma. Agora, apesar da nossa profissão ser uma profissão muito interessante, a gente poder lidar com coisas que gostamos, infelizmente existem algumas pautas também que a gente não gosta muito, como foi o caso que o senhor me falou que não gostava muito de fazer política, mas cobriu alguns fatos interessantes, né? Inclusive, na década de 80, nas primeiras eleições do Estado, o senhor teve a oportunidade de trabalhar, né? Nós fizemos aqui, quando teve a campanha das diretas, fizemos aqui em Campo Grande, todo o comício que teve das diretas, aquele processo que estava, né, do Ulisses Guimarães, do Tancredo Neves, que percorreram o país indo para os palanques, né, e os discursos para que a emenda das diretas fossem votadas. Essa foi uma reportagem bastante assim, intensa, interessante sobre política. E também as eleições, pela primeira vez que ocorreram eleições para as capitais e para as cidades de fronteira, em 1985, logo depois que terminou o regime militar, que também tinha um envolvimento, naquela época, naquele momento, tinha uma efervescência política muito grande. Lógico, você tem temas de preferência, né? Você não trabalha com todos os temas. Eu tinha muito mais prazer, por exemplo, em fazer as matérias sobre meio ambiente, mas quando tinha que fazer alguma coisa sobre polícia, ou política, ou economia, eu fazia também. Assim, lógico que sempre tem preferência. E tem reportagens, como em todo lugar, que você não gostaria de fazer.
né? Às vezes reportagens, temas impostos, né? Temas que você não acha que tenha relevância, mas que por interesses de dentro da emissora, ou por interesses políticos, que o jornalismo convive com isso, em determinados momentos você, profissionalmente, você tem que produzir, e você tem que saber ser profissional ao ponto de, mesmo não gostando daquele tema, ou mesmo não achando aquele tema relevante, quando se é profissional, você tem que procurar produzir da melhor maneira possível. Mas isso acontece mesmo, acontece com todo mundo, de fazer reportagens que você não tem muito interesse ou não gostaria de fazer. Agora, falando de trabalho interessante, o senhor também teve a oportunidade de desenvolver um trabalho muito bacana, que foi na TVE, né? A TVE foi muito interessante mesmo, porque naquele momento que ele surgiu, o Jornal da TVE surgiu, não existia ainda no contexto, principalmente aqui do Estado, um telejornal que desse voz ao telespectador, né? Isso foi uma proposta, né, que eu imaginei naquela época, que eu sempre imaginei assim, que o telejornal, os telejornais regionais e locais principalmente, eles são muito curtos, né, são matérias de 1 minuto, 1 minuto e meio, e quando termina um determinado tema, a gente percebe que o telespectador gostaria de saber mais informações sobre aquele tema, principalmente quando é na área de saúde, né? Quando está se falando de alguma doença, por exemplo, algum tipo de tratamento. Então, a proposta do Jornal da TVE, já que se tinha muito mais, uma grade de programação da emissora era muito mais flexível do que são as emissoras privadas, que têm uma grade engessada pela rede, que não tem muito espaço, e na TVE existia esse espaço, foi feita uma proposta de se fazer um telejornal que, num determinado momento, ele ia discutir um tema, né? Ia ter uma reportagem que ia discutir um determinado assunto, que fosse factual ou não, e que levasse para dentro do estúdio pessoas que pudessem debater aquele tema com mais profundidade e também responder essas questões e os anseios de quem estava assistindo o telejornal, no caso dos telespectadores. Esse processo, quando ele surgiu, ele era inovador no Estado. Não existia nenhum telejornal naquele momento e nenhum programa de televisão que permitisse a participação do telespectador ainda por telefone, não era por e-mail ou pela internet, porque isso foi um processo anterior à expansão da internet. A internet é de 96, o Jornal da TVE é de 1994, ele iniciou em 94. Então, se permitia que as pessoas ligassem para a emissora, a gente dizia no ar, olha, se você quer fazer alguma pergunta sobre esse tema, pode ligar agora, que as pessoas que estão participando do jornal vão responder. E esse processo mostrou, primeiro, que os telespectadores têm um anseio muito grande de perguntar e de discutir sobre um determinado tema que está sendo mostrado pela televisão. Ele não é uma pessoa, um telespectador passivo que está sentado na poltrona dele, na sala dele, só vendo a televisão. Ele quer participar de alguma maneira, ou fazendo perguntas, ou tirando dúvidas, ou instigando o próprio jornalista ou o entrevistado que estava naquele momento. Então mostrou, em primeiro lugar, isso, que o telespectador ele quer participar com mais intensidade desse processo que se faz através da televisão. E, no segundo momento, mostrou que a TV educativa, que sempre era considerada uma TV que não tinha audiência, que era como se ninguém assistisse, ficou provado naquele momento que a TV educativa tem, sim, um público que queria algum tipo mais de informação diferenciada e que eles participavam. A gente recebia ligações de todos os pontos da cidade, porque quando a pessoa ligava, ela se identificava, então dizia de que bairro ela estava falando, deixava o telefone. Então a gente percebia que a cidade inteira, de alguma maneira, acompanhava aquele telejornal. E esse foi um processo assim, que foi muito interessante de se perceber no Estado, e foi muito prazeroso de fazer também, porque a gente percebia que as pessoas realmente assistiam o jornal e participavam intensamente do jornal. Nós tivemos muitas entrevistas, em alguns momentos, alguns assuntos, que as ligações eram tantas que não se dava conta das respostas.
Então, foi muito legal mesmo, daquele momento de perceber como que um telejornal ou o jornalismo pode ser útil, muito útil para a vida das pessoas. Professor, e a docência, como surgiu em sua vida? Era uma coisa que já planejava, tinha esse objetivo ou foi um convite inesperado? Como que foi? Não era uma situação assim que eu planejei. Eu, com o tempo, depois de ter acumulado mais experiência e tudo, surgiu uma oportunidade de trabalhar como um professor substituto na universidade. Eu já conhecia algumas pessoas que faziam parte do curso. Eles precisavam de uma pessoa que trabalhasse com a área de televisão. E, embora assim, eu não tivesse a experiência da docência, eu encarei como um desafio profissional e comecei a perceber que era uma nova área, um novo campo de trabalho, né, na área de comunicação, que até então era muito restrito aqui em Campo Grande para a área de televisão, ou de jornal, né, ou de rádio. Ainda não tinha essa questão de sites, da internet. Então eu percebi um novo campo de trabalho. E aos poucos, à medida que eu fui me interessando e me inteirando mais e convivendo dentro da universidade, dando aula efetivamente na sala e fazendo projeções, bom, eu posso estudar mais, né? Eu posso aqui ter mais uma outra vivência de determinadas situações que eu ainda não vivi, eu fui tomando gosto pela docência. E eu acho que foi uma coisa acertada também que eu fiz na vida, porque a área de comunicação, ela suga também muito, né? A área de televisão, principalmente, ela suga muito do profissional. E depois passa a ser um fazer contínuo, mas sem muita reflexão sobre o que se faz, né? E a universidade te permite, você tem que estudar, né? Tem que voltar para a área de estudo. E eu fiz isso com vontade, assim, pensei em ter interesse pela docência, entrei depois como efetivo da universidade, em concurso, e fui fazer mestrado, o que me deu a possibilidade de estudar muito mais, principalmente com os professores que eu tive na USP, na Escola de Comunicação e Arte de São Paulo, que é uma nova assim, visão a respeito da área que você está atuando. E depois no doutorado a mesma coisa, ter a oportunidade de ter aula com professores assim, tem uma visão mais ampla sobre a questão da comunicação no país, sobre o jornalismo, sobre a televisão também. O meu orientador do doutorado é uma pessoa muito voltada para analisar a televisão criticamente. Então isso me permitiu um estudo, né, uma ampliação dos estudos, e um conhecimento maior da área de comunicação, da área de televisão, da área de telejornalismo. E é claro, isso vai acrescentando com toda a experiência que já se tem como um profissional da área, e depois com a vivência de docência, da sala de aula, e depois um estudo teórico sobre isso, tanto no mestrado como no doutorado, te dá mais segurança, né, para falar, mais segurança para argumentar em alguns debates, até dentro da sala de aula, e isso está refletindo agora nessa nova geração que está fazendo o mestrado, que o mestrado em comunicação da Universidade Federal tem um ano e pouco de existência. Isso está refletindo nessa nova geração que está frequentando as aulas do mestrado, que vão ser os próximos mestres em comunicação formados pelo Estado, e então eu empresto a minha colaboração também para que essa nova geração de estudantes que estão interessados no mestrado e que posteriormente provavelmente vão entrar na docência, que vai ser um processo natural, né? Daqui a pouco vem a aposentadoria e toda essa geração que trabalhou junto comigo, né, na televisão e agora está na docência, é um processo natural. Outros alunos, outros profissionais virão, né, para substituir. Então, nós, na verdade, já estamos formando uma geração que vai assumir aí os postos, ou das universidades, ou das emissoras. Das emissoras já tem, né? Das emissoras de televisão já tem vários ex-alunos da Federal que estão todos aí nas emissoras de televisão trabalhando. Então, isso também é prazeroso. Assim, você fica vendo, está passando a minha época, mas
alguma coisa que nós plantamos está brotando aí, né? Que bom, que bacana. E o senhor também teve a oportunidade de produzir 2 livros, o senhor é autor de 2 livros que foi publicado pela UFMS, né? Isso. Qual que é a abordagem desses livros? Todos os 2 livros são resultados das pesquisas, o primeiro da pesquisa de mestrado e o segundo do doutorado. Então, o primeiro livro, que chama Telejornalismo Descoberto, foi um estudo que eu fiz sobre os telejornais de Campo Grande. Então, eu estudei principalmente de onde se originavam as notícias que os telespectadores viam. A partir do que eles viam no telejornal, de onde vinham aquelas informações que ele estava vendo, né? Então, qual era o processo que percorria essa informação até chegar a ser vista pelo telespectador. Então, é por isso que eu falei da questão da descoberta das notícias, né? De você ir buscar informações que estão desconhecidas da sociedade e tornar essas informações conhecidas. O jornalista, quem trabalha ou no rádio, ou no jornal, ou no site, ou na televisão, ele tem essa missão de descobrir assuntos que estão no seio da sociedade, mas são assuntos que não são conhecidos propriamente da sociedade como um todo. Ele tem que descobrir isso para informar sobre isso. Então, basicamente, o meu livro, ele fala dessa questão da descoberta, da origem das notícias, e eu aproveitei e descobri que naquela época não existia ainda nenhum estudo em livro, nenhuma publicação sobre a história do telejornalismo em Mato Grosso do Sul. Eu estava estudando isso, e um capítulo do livro, ou uma parte do livro, eu transformei essa pesquisa num dos capítulos do livro, contando como que surgiu cada emissora do Estado e os primeiros telejornais de cada emissora. Então, o primeiro telejornal da TV Morena, quem eram os profissionais que faziam esse telejornal, depois na TV Campo Grande, que é de 1980, a TV Morena de 65, depois a Guanandi, que é de 89, e a TV MS é de 87, anterior. E depois a TV Educativa, que é de 84, mas ela só surgiu, o telejornal só surgiu na TV Educativa em 94. Então, quem eram esses profissionais, como eram feitos esses telejornais, como é que era a produção? Então, tem todo um capítulo desse livro que é dedicado a contar essa história que não tem, na verdade, as emissoras não têm em seus arquivos uma abordagem sobre a história de cada emissora. Eu consegui fotos de pessoas que trabalhavam naquela época, então esse primeiro livro fala sobre isso. E o segundo livro é um estudo que eu fiz no doutorado, que é estudar a televisão e o telejornalismo em regiões de fronteira, onde se tem a possibilidade de estar falando para duas comunidades, 2 povos simultaneamente. Eu fiz a pesquisa mais centrada na divisa do Brasil com o Paraguai, em Ponta Porã e Pedro Juan, e esse livro ele conta todo um processo de estudo que é como se faz comunicação em regiões onde convivem simultaneamente 2 populações de 2 países diferentes, com culturas, com costumes, com tradições de cada país, né? E elas se integram naquele espaço. Eu fui pesquisar bastante isso, fui para Portugal, fui para Espanha, para estudar como é que era esse processo em outros países. Percorri aqui algumas fronteiras do Brasil também, Foz do Iguaçu, Cidade del Leste, Porto Iguaçu, lá em Corumbá também, e Ponta Porã, Pedro Juan. E o livro, então, ele conta essa conjuntura da televisão fronteiriça e do telejornalismo fronteiriço, como é que isso ocorre, como é que são os procedimentos para trabalhar com televisão e com telejornalismo na região de fronteira. Então, também eu considero como 2 colaborações assim, para quem está estudando telejornalismo, né, os alunos principalmente. Esses livros estão na biblioteca daqui, estão na Biblioteca Nacional no Rio, estão na biblioteca da USP, estão em Portugal, em alguns lugares que eu enviei o livro também. Então, os 2 livros podem ser vistos assim, por alunos, por pesquisadores, por jornalistas, por pessoas que se interessam principalmente por esses temas aí que eu me referi. Tá certo, muito bacana. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Gostaria de agradecer e muito pela colaboração. Eu que agradeço
o convite, fiquei muito honrado, fiquei muito satisfeito de ver esse VT que vocês fizeram, contando, mostrando lá a cidade onde eu nasci, tudo isso, essas imagens que vocês conseguiram. E eu fico muito satisfeito e me coloco à disposição também quando precisar de alguma coisa, estou à disposição para atendê-los. Tá ótimo, muito obrigado. Obrigado. E você também pode assistir o Bastidores da Mídia pela internet. Acesse o site da Assembleia Legislativa www.al.ms.gov.br. Para críticas ou sugestões, mande um e-mail para a nossa produção. Anote aí, tval@al.ms.gov.br. Muito obrigado pela sua companhia, um forte abraço e até o próximo programa.